Tu és pó, e ao pó retornarás. Vieste do pó e retornarás ao pó. Ao ver esses restos mortais de um bovino, a gente vendo aqui o couro, os ossos, de repente a gente chega aqui na parte do estômago do animal e vê o que é que tinha no bucho, o que é que ele comeu. E quando a gente diz que é pó, a gente está se referindo a uma frase bíblica, a Bíblia judaica cristã, quando Deus disse ao homem: tu és pó, carne, e ao pó retornarás. Então a gente vê aqui, nesse material do animal que morreu, um fenômeno que nós chamamos de ciclo alimentar da vida na Terra, enquanto que alguns trabalhos científicos falam em cadeia alimentar. O animal herbívoro comeu plantas. E essas plantas, que é um ser vivo, vegetal, lhe proporcionou a nutrição necessária para o animal viver de acordo com o que a natureza recomenda. Então esse animal defecou durante sua vida e suas fezes, contendo grande parte desse material que o animal ingeriu das plantas, voltou ao pó. A planta está no pó, no solo da terra, e o animal defecou, expelindo, excretando aquela parte que não havia mais necessidade de estar no seu organismo. Isso acontece do momento que ele se alimenta até o momento que ele vai defecar. Normalmente 24 horas. Um animal desse, adulto, bovino, ingere 8 quilogramas de pasto, de capim, ração. E lá no estômago, misturado com a água que ele bebe, forma-se as fezes. Então o animal vai ter que excretar em urina e fezes 80% ou mais do que é proveniente do alimento vegetal que ele ingeriu e da água que ele bebeu. Uma vaca adulta, por exemplo, pode beber 10 litros de água por dia. Então tudo isso vão para as fezes. E lá as fezes vão trazer, colocar no solo todos aqueles ingredientes, 80% dos ingredientes que a vaca ingeriu no alimento e na água de beber, e vai alimentar inúmeras espécies com suas fezes, inúmeras espécies de insetos, inúmeras espécies de micro-organismos, e ao mesmo tempo vai fertilizar o solo com seus excrementos. Como a vida é extraordinariamente complexa. E aqui, depois que o animal morreu, todos esses elementos que estavam na sua carne, no couro, nos ossos, foram
beneficiar o solo, o pó da terra, beneficiar os insetos, micro-organismos e animais que se alimentam da carne putrefata. E aqui nós estamos vendo que depois de dezenas de meses que esse animal morreu, o que ele expeliu aqui do seu corpo não foi expelido porque foi consequência da sua morte. Está beneficiando ainda dezenas de espécies de insetos, dezenas de espécies de animais maiores, como o caso do urubu, que ainda encontra aí alimentos na carcaça do animal. Mas aqui nós estamos vendo cogumelos. Cogumelos é uma colônia de fungos, ou seja, micro-organismos que, a partir do momento que existia essa massa orgânica decomposta nas fezes do animal, veio as chuvas, umedeceu esse material e aí foi beneficiado, surgindo então os fungos, que são micro-organismos que tudo fazem parte da vida. Então nós estamos diante de um ciclo alimentar e não de uma cadeia alimentar. Cadeia é quando tem duas extremidades, começa no ponto A e termina no ponto B. Aqui não houve interrupção, como a gente descreveu aqui, desde o momento que o animal surgiu, nasceu, tomando o leite da vaca, o mamífero, como nós humanos, e um animal herbívoro que se alimenta de plantas. E de repente nós traçamos aqui esse complexo mundo do ciclo alimentar da vida, onde todos são alimentos e todos se alimentam de todos. Terminamos assim, concluindo que todos os seres vivos são do pó da terra, porque é no solo, que é o pó da terra, onde estão 99% da vida na terra. Nós estamos falando dos elementos dos seres vivos das terras emersas, porque nos oceanos já é um outro sistema. Na realidade, quando a gente fala nos oceanos, a quantidade de plantas vegetais que existe nos oceanos é insignificante, se comparado aqui, onde tem milhões e milhões de espécies de plantas. Poderia falar de milhares, que é o que a gente conhece, mas existe ainda plantas nascendo aí que não foram catalogadas pelo homem. Então a planta é um ser vivo que é presa ao seu local de vivência fixa, ao solo, e ela depende que os elementos da natureza que beneficiam, que criam a vida vegetal, venha diretamente onde elas estão, porque as plantas não têm um sistema de locomoção diferente dos animais. Porque nós estamos vendo aqui algumas borboletas, aqui, insetos, que se alimentam do néctar da flor, porque elas gastam muita energia. No voo. Diferente da lagarta, ou seja, na metamorfose, essa borboleta vai se transformar em lagarta, e como a lagarta não voa e se desloca muito devagarinho, ela consegue se alimentar diretamente da folha da planta.
diferente da borboleta, A lagarta se alimenta diretamente da folha porque ela não gasta muita energia no seu deslocamento. E como a gente disse, diferente da borboleta, que gasta muita energia no voo. Então nós estamos aqui fazendo um trabalho de educação ambiental. Mostramos que os animais vêm do pó da terra e voltam ao pó da terra, inclusive o homem. Nós aproveitamos então uma frase bíblica, mas ao mesmo tempo nós mostramos aqui, nesse pequeno caso aqui, o ciclo alimentar da vida na terra e não cadeia. Isso aqui nunca se interrompe, porque os animais, os insetos, os micro-organismos que se alimentaram do corpo dessa planta vão voltar ao pó. Então tudo vem do pó da terra, que é o solo, e volta ao pó. E aqui nós mostramos inclusive o fungo no cogumelo, que é o micro-organismo. Mas nós estamos mostrando também aqui como a chuva, que é água doce no estado líquido, é importante para a vida na terra. E embora alguns trabalhos científicos comprovem ou tentem provar que a água na terra chegou pronta, a molécula de água chegou pronta no estado gasoso. Porque quando a água chegou na terra, a temperatura da superfície da terra não era menos de 200 graus centígrados. E a gente sabe que a 200 graus centígrados a molécula de água se desintegra. Ou seja, hidrogênio e oxigênio se separam. Não há como uni-los numa temperatura de 200 graus. Mas existem trabalhos científicos sérios provando que a água no estado líquido foi criada na Terra. Quer dizer que em outros corpos siderais do universo não é possível criar ou formar e manter água no estado líquido. E aqui nós vimos que todos os animais aqui, todos os seres vivos aqui, animais e vegetais, são, pelo menos 70% do seu corpo se constitui de água no estado líquido. E a gente sabe que a água no estado líquido, a única fonte são as chuvas. Se não tem chuva, não tem água. Mas aí alguém pode dizer, mas lá nos oceanos tem 73,7% da água da terra e é no estado líquido. Só que lá é salgada. Então existe a vida de água salgada nos oceanos e a vida de água doce fora dos oceanos, que a gente chama de continentes. Terras emersas, aquelas terras que não estão cobertas pela água dos oceanos, a vida é de água doce. E aqui nós vimos esse processo todo de vida de água doce. Nós não poderíamos incluir os micro-organismos como tendo essa característica de ser de água doce ou de água salgada. Mas a gente sabe que a maioria das algas que existem nos oceanos não sobreviveria nas terras emersas, porque elas estão permanentemente dentro da água salgada, ou seja, na água salgada. E aqui nós temos um período que não existe, 90% desses seres vivos não existe aqui no verão seco, sem chuvas. E a atmosfera também não era igual, nada. Tudo é diferente no clima entre o período das chuvas e o período do verão, que a gente chama aqui de seca. Então existe lugar da terra onde não tem vida. Podemos citar alguns lugares, por exemplo, nos desertos de sal, que existem inclusive aqui na América do Sul. Na Bolívia existe deserto de sal, onde não tem vida alguma. Mas existem outros desertos, por causa da ausência ou da deficiência de água doce, onde também a vida é praticamente nula. Então nós falamos que nos oceanos não tem vegetal, ou se tem,
é insignificante, porque nos oceanos não tem solo, que é o pó da terra. Na profundidade do oceano não existe solo, propriamente dito. Não existe luz solar. A grandes profundidades do oceano, a luz do sol não chega. Não existe atmosfera, como a gente vê aqui, com todos os elementos que fazem parte da vida. Não existe água doce. Então os seres vivos lá são de água salgada. E existe a vida de água salgada nos oceanos e a vida de água doce nas terras emersas. Uma não sobrevive no ambiente da outra. É a natureza. E aqui nós fazemos um vídeo até com, no máximo, 20 minutos de duração. E já incluímos esse cabedal de informações que você não encontra na maioria dos livros de ciências físicas e biológicas. Então nós fazemos um trabalho ao vivo, absolutamente baseado no conhecimento empírico e no conhecimento científico. Essa é a grande realidade do nosso trabalho. Então nós estamos continuando esse trabalho, nós estamos vendo aqui essa árvore que se chama umburana, que é madeira de lei. Aqui em todo o cerrado do Brasil existe a umburana. E a gente precisa acrescentar que ela não nasce na caatinga, porque a caatinga não tem solo. E é uma árvore de grande porte. Mas aqui o homem colocou isso aqui como estaca de cerca. E a planta conseguiu criar raízes, a estaca, certamente ainda veio meio verde, a viva, né? Ela criou raízes e ao criar raízes ela se desenvolveu e cria folhas, flores e frutos. Para quem não sabe, o fruto da umburana é parecido com um umbu, porque provavelmente elas têm algumas detalhes que se refere à planta umbuzeiro e à planta umburana. Não podemos dizer se é da mesma família, mas tem uma classificação onde ela se enquadra como sendo originariamente do mesmo ser vivo que se originou a umburana e o umbuzeiro. Então a umburana é isso, é essa planta de grande porte que chegou aqui. Naturalmente ela é da área, porque aqui nós estamos numa área de cerrado, mas ela chegou aqui na estaca da cerca, que é chamada de cerca viva, e ela estava totalmente sem folhas no mês de janeiro, mas com a chuva no mês de fevereiro, no dia 5, aliás, no dia 6, 7 e 8 de fevereiro choveu aqui, ela já começou a criar folhas, e agora, com a chuva mais recente do dia, já no mês de março, dia 2, 3 e 4 de março, ela já tomou esse aspecto verde, enfolhada, viva. E toda a informação que a gente passa aqui, como a gente disse, é diferente de qualquer outra fonte de informação, porque nós estamos nos baseando não só no conhecimento empírico, que é do dia a dia, da nossa vivência, por ser parte dessa área, mas também conhecimento científico através de pesquisa, de estudos, e aí se enquadra perfeitamente naquilo que hoje a gente já está observando na Terra, onde o homem usa sua inteligência para produzir, para degradar o ambiente, para deteriorar o ambiente com sua tecnologia, porque ele não tem um desses nossos conhecimentos. A gente falou no conhecimento empírico, que é uma questão de consciência, e também no conhecimento científico, que é uma questão de ciência. A gente vê como... Então começamos aqui explicando como a água da chuva, que é água doce no estado líquido, transforma a vida aqui. A gente pode dizer que a vida aqui cresceu com a água da chuva a partir do dia 6, 7 e 8 de fevereiro. Cresceu 90%. Aumentou em tudo, porque a maioria dessas plantas aqui não existiu aqui no mês de janeiro, sem as chuvas. Por conta do período seco, onde a água da chuva, que é água no estado líquido, não tinha. Foi embora. E aí as raízes das plantas menores que não alcançam essa água que foi drenada no solo durante
o ano de 2025, com a chuva de 2025, já não existia água ao alcance da raiz. Então quem não tinha raiz na água, na umidade do solo, morreu. Enquanto que as árvores ainda continuaram com alguma água ao alcance de suas raízes, mas insuficiente para se manter viva, enfolhada, se reproduzindo. Com as chuvas então de 2026, agora recentemente, então elas criaram folhas e vão criar flores e vão se reproduzir.